Vi o cachorro na frente da porta, falei com ele, mas ele não se aproximou. O olhar dele era diferente, como se não fosse ele. Ele estava lá, em pé sobre duas patas, só me olhando. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à próxima sessão de Histórias do Paranormal. Esta noite apresentamos 3 relatos que cruzam os limites do que ainda queremos entender como real, do que queremos nos convencer, seja a realidade que podemos compreender, aquela que está mais próxima do que sempre vimos, assim como possível. Hoje existem histórias de encontros impossíveis, de presenças inexplicáveis que aparecem como alguém que amamos. Mas o que acontece quando vemos uma figura assim e não é o que parece ser? Espero que estejam de ótimo humor para nos ouvir. E se não estiverem, é hora de nos desconectarmos de tudo o que está lá fora, nem que seja por um tempinho. Vamos esquecer de todas as preocupações. É hora de nos concentrarmos em chegar até o final das histórias deste episódio. Bem-vindo a esta noite de fantasmas, duendes e entidades que se transformam. Mais uma vez, apague a luz, fique confortável e deixe-se levar pelos próximos relatos da noite. Boa noite, Uriel e todos os membros da comunidade Relatos da Noite. Meu nome é Alice Alvarado. Comecei a ouvir esse projeto desde 2018. Por recomendação de quem na época era uma colega de escola. O primeiro episódio que ouvi foi a história mais assustadora de Relatos da Noite. Há anos quero contar essas 3 histórias para vocês, mas ainda não tive coragem. Por uma questão mais sentimental mesmo, já que são histórias que aconteceram depois da morte do meu pai em 2006. E embora eu não tenha sido a protagonista desses acontecimentos, a morte do meu pai ainda é um assunto doloroso para mim. Nasci na Nicarágua e hoje moro na Costa Rica. Me mudei com minha mãe e meu irmão há vários anos, depois que nossa vida já tinha se tornado muito difícil. Meu pai se chamava Roberto e éramos uma família de 4. Ele, minha mãe Norma, meu irmão Aron e eu. Quando tudo isso aconteceu, morávamos em Manágua. Eu tinha 6 anos e meu irmão tinha apenas 20 dias de nascido. Meu pai foi para Honduras a trabalho, mas nunca voltou. Assaltantes o mataram para roubar seus pertences. Isso deixou um vazio imenso. Uma viúva com um bebê recém-nascido e uma garotinha que não conseguia entender o que estava acontecendo. O que tinha acontecido com seu pai. Aqui começa a primeira história que quero contar, ocorrida poucas semanas após sua morte. Naquela época, na minha família, nós 3 dormíamos juntos no quarto principal. Minha mãe me deixava dormir com ela e meu irmão dormia no berço ao lado da cama. Minha mãe me conta que ela já estava quase dormindo, quando de repente, ao longe, ouviu-se o som do motor do carro do meu pai. E ela, meio dormindo e meio acordada, disse para si mesma: que alívio. O Roberto já voltou? Mas depois ouviu o portão da garagem se abrindo, o carro entrando, a porta se fechando. Ouviu perfeitamente os passos do meu pai, o som que ele fazia quando assobiava andando pela casa. Ligou a televisão, ele sempre gostava de assistir jogos de beisebol. Depois ouviu como ele abriu a geladeira e colocou algo para esquentar no micro-ondas. Ouviu passos se aproximando pelo corredor. Os passos chegaram até a porta do quarto. Bem quando estava prestes a se abrir. Minha mãe se levantou de repente e foi nesse momento que lembrou de tudo.
Ela lembrou que meu pai já não estava mais vivo, que nada humano podia estar do outro lado daquela porta, que nada vivo poderia estar fora do quarto. Ela pegou meu irmão no berço, o abraçou e me abraçou também. Ela me conta que começou a rezar, a suplicar a Deus: por favor, não permita que eu veja, não permita que ele entre, porque se eu ver, não vou aguentar. Nesse instante, tudo parou. Não se ouviu mais nenhum barulho. A segunda história ocorreu logo depois, na mesma casa. Minha tia Thelma, uma tia da minha mãe, tinha ido morar com a gente para nos ajudar. É que minha mãe ainda estava se recuperando da cesariana e passando por um luto muito forte. Uma tarde, minha tia lavava a louça diante da janela voltada para nosso belo jardim, com uma mangueira bem no centro. No jardim de infância, minha mãe foi descansar com meu irmãozinho. Minha tia aproveitava aquele silêncio tão incomum na casa nesses dias. Quando ela levantou o olhar para a janela, ali, ela viu meu pai saindo de trás da mangueira. Ele pegou algumas frutas que estavam caídas no chão e depois foi para o quarto onde se lavava a roupa. A tia Thelma ficou completamente imóvel por um instante e depois, com um medo profundo que nunca tinha sentido antes, ela criou coragem, saiu para o quintal e começou a chamar meu pai para falar com ele. Minha mãe acordou ao ouvi-la e se aproximou. Minha tia contou o que tinha visto, e juntas foram finalmente verificar o quarto de serviço. Ninguém estava lá. A terceira história aconteceu com outra tia da minha mãe, chamada Leonor. Numa madrugada, por volta das 4 horas, ela se levantou para se despedir das filhas porque elas tinham sido convidadas para uma viagem à praia e já estavam de saída. Quando as moças saíram, ela ficou um tempo na cozinha tomando café antes de voltar a dormir. Ela ouviu um carro estacionar fora de casa. Ela achou que as filhas poderiam ter esquecido algo e se levantou rápido para abrir a porta. Mas antes de abrir, ela ouviu a voz do meu pai na rua, saindo atrás da porta. No, no, ábrame tus ojos. Déjame entrar. Muy importante. Ábrame tus A tia Leonor desmaiou ali. Mais tarde, um filho dela o achou no chão. Nenhuma de nós foi ao enterro do meu pai. Um irmão dele resolveu tudo em Honduras e não deixou a gente se despedir. Depois, esses mesmos irmãos tiraram todos os papéis da minha mãe, sobre os negócios do meu pai, sobre a casa onde morávamos, tiraram tudo de nós. Minha mãe não podia trabalhar porque tinha acabado de dar à luz, e com o tempo fomos obrigadas a deixar a casa. O dinheiro acabou e eles nunca mais voltaram a nos ajudar, nos deram as costas completamente. Por isso, eu penso que talvez meu pai continuasse tentando encontrar uma forma de estar presente, de voltar, de nos avisar, de nos proteger de alguma forma. Ou simplesmente de nos mostrar que ele ainda estava ali, bem perto de nós. Obrigado, Uriel, por nos dar este espaço e permitir que contemos nossas histórias, mesmo as mais difíceis. Em breve te escrevo novamente. Ainda tenho muitos relatos para contar, como as coisas que aconteceram na casa da minha avó, que durante a guerra foi usada como centro de tortura. E também tem uma história que aconteceu comigo, uma que vivi depois de ouvir justamente este podcast. Essas histórias ficam para outra ocasião. Boa noite, comunidade. Olá, Uriel e comunidade. Sou um grande fã do canal, desde que meu irmão me mostrou o podcast há alguns meses.
Ouço quase todo dia e, embora ainda faltem muitos episódios, chegou minha vez de contar minha experiência. Gostaria que minha história fosse anônima. Há 2 anos, na Semana Santa, viajei de férias para Pachuca com minha família. Também visitamos os povoados próximos. Em Huasca de Ocampo, fomos conhecer o Museu do Duende, que é um lugar muito bonito, cheio de história e misticismo. No passeio, explicam o que são e tudo sobre os duendes. Também, claro, as histórias do pessoal do povoado que há anos convivem com essas energias. No final do passeio, há uma loja de souvenirs onde você encontra muitas coisas. Mas o que me chamou a atenção foi uma prateleira que estava cheia de figuras de duendes, fadas e trolls. Em particular, cada figura de duende tinha uma característica escrita em uma folha, como para o amor, abundância, dinheiro, etc. E depois de ouvir a história e as anedotas de algumas pessoas, achei uma boa ideia comprar uma figura. Meus pais são céticos, então deixaram que eu o levasse. Eu, por minha parte, considero que acredito no paranormal, embora nunca tenha passado por algo fora do comum. Quando fui ao caixa para pagar, a garota que me atendeu me deu algumas instruções antes de eu levar a figura. O duende. Aliás, peguei o que dizia sorte, pensando que ter meu próprio duende da sorte seria algo interessante. Antes de me cobrar, a garota falou comigo. Você precisa dar um nome para ele. Você não deve expô-lo à luz do sol diretamente. Tem que dar doces e sementes de girassol de vez em quando. Se ele aprontar muito ou te assustar, você tem que repreendê-lo como uma criança pequena, que se comporta mal. E o mais importante, você deve tratá-lo como um membro da sua família, você e todos que moram na sua casa. Se alguém sentir algo negativo por ele, o duende percebe e pode pregar peças pesadas nessa pessoa. No início, pensei que o que a garota falou era apenas um roteiro, que eles ensinam para as pessoas que trabalham nesse lugar para manter a magia ou aumentar as vendas na loja de presentes. Eu não fazia ideia de que aquelas instruções estavam sendo ditas para mim de forma muito, muito séria. Mesmo assim, segui as instruções sem levá-las tão a sério. Mas foi assim que acabei chamando meu duende Pablito. Huasca de Ocampo foi o último destino das férias, então naquele dia já iniciamos a volta para casa. Eu sou de um povoado chamado Coscomatepec, de Bravo, na região das altas montanhas de Veracruz. Naquele momento, eu não fazia ideia de tudo o que estava para acontecer ao voltar para casa. Chegamos em casa em um domingo de madrugada. A primeira coisa que fiz foi colocar o Pablito em uma prateleira acima da minha cama. Separei um pratinho pequeno com doces e sementes de girassol para ele. Bem-vindo à sua nova casa, Pablito. Espero que você se sinta confortável aqui e que realmente me ajude a ter boa sorte. Eu vou cuidar de você e vou te dar doces. Só espero que, por favor, você não esconda minhas coisas e, o mais importante, não me assuste, por favor. Essas foram as palavras que eu disse antes de dormir. Não imaginei que minha primeira experiência com essa energia seria já no dia seguinte. Meio-dia, com meus pais fora, ia lavar minhas roupas e um tênis sujo. Coloquei fones de ouvido e comecei. Eu estava tão imerso na música e no que estava fazendo, quando de repente tive aquela sensação. Quando você sente que alguém te observa. Ao me virar, vi apenas uma sombra correndo para o quintal. No começo, pensei que fosse um dos meus cachorros, mas quando olhei, não vi nenhum deles por perto. No meu quarto tem uma janela que dá para o quintal. Quando olhei para cima, consegui ver alguém fechando a cortina, como se estivesse se escondendo. Naquele momento, senti um arrepio e um medo que me fez nem querer me mexer. Eu não podia acreditar que aquilo realmente estava acontecendo, e em plena luz do dia, estando sozinho em casa,
Eu estava morrendo de medo. Naquele momento, lembrei do que a moça do museu me disse. Se ele se comportar mal, você deve repreendê-lo como uma criança pequena. Então, tirei os fones de ouvido e não sei como foi. Não sei de onde tirei coragem, mas comecei a caminhar em direção ao meu quarto. Minhas pernas tremiam, mas mesmo assim abri a porta e fiquei na frente do Paulinho. Não fica querendo bancar o engraçadinho, cara. Eu te disse que não queria que você ficasse me assustando. Eu te trato bem, te dou doces e sementes. Não acho graça você querer fazer esse tipo de brincadeira comigo. Essas foram as palavras que usei ao repreendê-lo, o que me deixou um pouco mais tranquilo. Em seguida, coloquei mais sementes de girassol e alguns doces no prato dele. Saí do quarto falando: "Pronto, se comporta, seu safado", e fechei a porta. Depois disso, passaram-se algumas semanas até que eu voltasse a levar um susto diário. Eu colocava sementes de girassol, ocasionalmente doces ou chicletes, e água. Quase sempre que ia à universidade ou saía com amigos, me despedia dele e o cumprimentava ao voltar. Até que, em uma ocasião, eu esqueci de fazer isso. Não coloquei suas sementes, nem me despedi dele. Simplesmente fui embora e fiquei fora o dia todo. Essa noite foi a pior de todas. Já era de madrugada, eu estava me preparando para dormir depois de ter ficado um tempo no celular. Quando de repente ouvi passos subindo as escadas, passos que reconheci como sendo dos meus cachorros. Não deixávamos eles subirem até a porta do segundo andar, pois costumavam fazer xixi ali. Depois de algumas broncas do meu pai e minhas, eles já não se atreviam mais a subir, por isso achei bem estranho ouvi-los. De repente, os dois cachorros começaram a latir muito alto e depois, de uma forma muito agressiva. Nunca tinha ouvido eles latirem assim, com tanta desesperação. Mais do que medo, fiquei muito irritado porque não iam me deixar dormir. Talvez eles tenham visto um gato no telhado ou apenas latiam para os cachorros dos vizinhos, já que desse ponto dá para ver o terraço da casa ao lado. Pensei que eles não iam parar de latir até que eu saísse para mandá-los calar a boca. Tirei o cobertor de cima de mim, sentei na beirada da cama e antes que eu pudesse calçar os sapatos, alguém fez meus cachorros se calarem com um som tão forte que fez os dois ficarem quietos e voltarem para o quintal, bem devagar, embora ainda rosnando. Um dos meus cachorros é um pitbull e o outro é um pastor alemão. Eu não conseguia imaginar o que poderia tê-los assustado desse jeito. Fiquei paralisado de medo, sentado na beira da cama, sem vontade nenhuma de me mexer. Respirei fundo, deitei-me novamente bem devagar, me cobri completamente com o cobertor e me virei para a parede, ficando de costas para a porta do meu quarto. E para o Pablito. De repente, comecei a ouvir alguém mexendo na maçaneta da porta, como se estivesse tentando abri-la. Logo depois ouvi uma risada como a de uma criança quando faz uma travessura e não quer ser descoberta. Eu não sabia o que fazer, não queria nem me mexer de tanto medo e comecei a chorar. Não podia acreditar no que estava vivendo. Comecei a rezar bem baixinho, quase sussurrando. Não percebi em que momento acabei adormecendo. Pensei em não contar nada aos meus pais, pois sempre me davam respostas por serem muito céticos, como "foi só um sonho", ou "talvez era o cansaço, foram os gatos andando no telhado", ou "por que você jantou demais, ficou com o estômago pesado e por isso teve um sonho ruim". Essas sempre foram as respostas deles. Naquela manhã, meu pai estava comigo e minha mãe. Quando me sentei, ela se sentou comigo e, em um tom muito sério que quase nunca ouço dela, me disse: "Filho, não quis te dizer nada antes, porque quero acreditar que o que está acontecendo não tem nada a ver com aquela figura que você tem no seu quarto.
Mas se não for isso, quero te pedir, por favor, que se desfaça desse duende. Antes que eu perguntasse por quê, ela continuou. Ultimamente, seu pai e eu não temos dormido. Só conseguimos descansar por algumas horas antes do sol nascer, mas durante toda a madrugada ouvimos risadinhas e passos na parte de cima da casa e no corredor. Seu pai mal dorme e, quando consegue, acorda com dor nos ombros como se tivesse passado a noite carregando alguém. Ele não vai falar nada, você sabe como é. Ele não admite que também tem medo, pois não entende o que está acontecendo. Mas eu me preocupo muito com a saúde dele. Você sabe que ele tem problemas de pressão e não dormir vai afetá-lo. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo da minha mãe, a pessoa que sempre tem uma explicação para tudo. Aceitando que estava acontecendo algo estranho na casa, algo sobrenatural e, o pior de tudo, algo que estava afetando diretamente ela e meu pai. Naquele momento, o medo que eu sentia se misturou com muita preocupação pela saúde do meu pai, eu não sabia o que fazer, me senti impotente diante da situação. Era mais do que óbvio que meus pais não gostavam do Pablito, talvez porque tinham medo dele ou simplesmente achavam que não era importante. E talvez foi isso que fez com que essa energia ficasse irritada. Até meu irmão, que estudava em Puebla, também foi assustado pelo Pablito. Num fim de semana em que nos visitou, ele confessou que entrou no meu quarto para pegar algumas coisas quando eu não estava. Ao sair, deixou a luz acesa, admitindo também sentir um pouco de medo do Pablito. Depois ele teve coragem de subir e apagar a luz. Mas antes de fazer isso, do pátio ele viu como a luz que saía da minha janela de repente se apagou, mesmo quando não havia ninguém no segundo andar. No meu desespero, contei para minha namorada tudo o que estava acontecendo. Contei que não sabia o que fazer com o meu duende, que não achava que essa situação fosse chegar tão longe. Mas quando contei tudo o que estava acontecendo comigo, ela não deu muita importância. Ela só se limitou a me responder pouco e passou mais tempo olhando para o celular. Fiquei muito incomodado. Não acreditava que ela agisse com tanta indiferença diante do que tanto me preocupava. Isso me fez não querer mais falar sobre o assunto nem contar para outras pessoas. E é que, em linhas gerais, quando eu procurava uma maneira de contar, também me parecia um pouco absurdo dizer que comprei um duende e agora ele estava tornando a vida impossível para mim e para minha família. Fiquei tão chateado com minha namorada que parei de falar com ela por dias. Não respondi as mensagens, nem as ligações dela até que um dia ela veio me ver. Não sei pelo que você passa e se não respondi como esperava, é porque não tenho essa resposta. Nunca vivi algo parecido com o que você está passando. Olha, eu não posso te ajudar, mas encontrei alguém que pode. Estive procurando em grupos do Facebook e do WhatsApp alguém que pudesse te ajudar e acho que encontrei. Ele está aqui mesmo, em Coscomatepec, e hoje à tarde nós vamos lá vê-lo. Quando ela me disse isso, eu me senti muito mal. Eu a afastei de mim sem saber que ela estava procurando uma maneira de me ajudar. Pedi desculpas a ela e mais tarde, naquele dia, fomos vê-lo. Antes de chegarmos à casa dele, muitos cenários passaram pela minha cabeça. Eu imaginava uma casa escura, com velas pretas e um pentagrama. Alguém que se apresentava como um bruxo ou algo parecido. É assim que eu imagino todos que acabam ajudando os protagonistas dessas histórias. Mas não foi assim. Chegamos a um apartamento comum com uma pessoa totalmente normal, só com o pequeno detalhe de que sua casa tinha um cheiro muito forte de incenso e ervas. Ele nos recebeu, sentamos em sua sala e antes que eu falasse, ele disse algo. Você carrega uma energia muito forte grudada em você.
Naquele momento, eu não dei importância. Achei que minha namorada já tinha explicado minha situação, mas depois ela disse que não. Que ele não sabia nada do que estava acontecendo comigo, que ela só pediu ajuda para encontrar alguém que realmente entendesse de misticismo e esoterismo, mas ele não sabia o motivo pelo qual fomos vê-lo. Comecei a contar tudo para ele, tudo o que tinha acontecido comigo nos últimos dias, tentando não omitir nenhum detalhe. E quando terminei, fiquei muito desanimado com a primeira frase que essa pessoa me disse. Puxa, acho que você tem um problema maior do que eu pensei. Eu realmente fiquei desanimado. Eu disse para ele que já estava cansado e que queria que esse duende fosse embora da minha casa, que estava pensando em quebrá-lo ou jogá-lo fora, qualquer coisa só para não tê-lo mais comigo. Então ele me interrompeu e disse que era uma péssima ideia. O problema era que os duendes são energias, e se por algum motivo eu quebrasse a figura ou jogasse no lixo, ia ser muito pior. Essa figura representa fisicamente essa energia, e ao não tê-la, ia ser muito mais complicado me livrar dela. Essa energia ia ficar na minha casa e seria muito mais difícil tirá-la. Ele me disse o seguinte: recomendo 2 opções para você se livrar dessa entidade em casa. Primeiro, leve-o a uma igreja que tenha 2 ou mais entradas. Na porta que fica ao lado da capela, deixe-o lá e diga: me espera aqui, já volto, não saia desse lugar. E então você sai pela outra porta, abandonando-o ali. Segundo, leve-o a um lugar como uma floresta onde haja muita natureza. E diga a ele que agora ele tem um novo propósito, que será o responsável por cuidar desse lugar como um tipo de guardião. Mas se você quiser fazer isso antes, deve fazer com que todas as pessoas que moram na sua casa se despeçam dele e lhe deem uma última oferenda, doces ou sementes. Achei essa opção mais difícil, mas por causa do meu pai, porque eu não conseguia imaginar, falando com uma estatueta de argila, pedindo por favor para ele ir embora em paz e parar de nos incomodar. Mas cuidado, ele disse. Se por algum motivo qualquer uma dessas 2 opções for feita de forma errada, as consequências podem ser piores do que as que você já está vivendo. Quando saí de lá, cheguei em casa para conversar com minha mãe. Relatei tudo o que essa pessoa disse e sugeri que o melhor era levá-lo para a floresta. Mas que antes disso, ela e meu pai tinham que se despedir dele, porque se não fizessem isso, a situação não ia mudar. Eu disse que à noite ia deixar a porta do meu quarto aberta, que eles podiam fazer isso quando eu estivesse dormindo, caso tivessem vergonha de eu ouvir. Minha mãe não disse nada, só se limitou a dizer: vou falar com seu pai. Naquela mesma noite, minha mãe entrou no meu quarto. Eu fingi estar dormindo, mas ainda não estava. Ouvi ela sussurrar algo para Pablito, falou com ele em voz baixa, e depois ouvi quando colocou algo no prato de doces dele. Aproximadamente 10 minutos depois, meu pai entrou e, assim como minha mãe, ouvi ele sussurrar algo. Depois ele deixou sementes no prato. Eu não podia acreditar que meu pai, a pessoa que não acredita em nada paranormal, estava ali, se despedindo de um duende, pedindo para ele ir embora em paz, para nos deixar em paz. Acho que foi aí que eu entendi que as consequências de ter levado aquele duende para minha casa eram maiores do que eu pensei. No dia seguinte, acordei cedo, coloquei Pablito em uma caixa, fui buscar minha namorada e compramos algo para o café da manhã. Depois fomos a um local famoso daqui, o La Presa. Um lugar muito grande nos arredores da cidade, com muitas árvores, um rio e muita natureza. Chegamos e tomamos café da manhã à beira do rio. Eu me senti um pouco mais tranquilo, pensando que finalmente ia conseguir dormir melhor
e que meus pais também teriam uma preocupação a menos. Quando terminamos de comer, minha namorada também se despediu do Pablito. Eu fui o último a fazer isso. Pablito, chegou a hora de nos despedir. Infelizmente, já não posso mais te ter na minha casa, mas agora você tem uma tarefa mais importante. Agora é sua vez de ser o guardião deste lugar, cuidando das árvores e dos animaizinhos que vivem aqui. O rio. Comporte-se, gostei muito de ter você comigo por um tempo, tomara que aqui você seja mais feliz. Depois disso, assim de repente, as coisas estranhas pararam de acontecer na casa, pararam de se ouvir risadas e passos. De madrugada, meus pais voltaram a dormir tranquilos e nunca mais se falou sobre o assunto. Às vezes, vejo nessas lojas de presentes aquelas mesmas figurinhas de duendes, fadas e trolls, mas agora eu os vejo de uma maneira muito diferente, com muito respeito e até um pouco de medo. Espero que essa história sirva de aviso para alguém que venha a ouvi-la, caso ela seja publicada. Se você estiver pensando em comprar uma dessas figuras, pense 2 vezes. Porque, sinceramente, o que vivi não desejo a ninguém. É mais complicado do que parece. E se encontrarem um em algum lugar de uma floresta, principalmente aqui perto da represa, deixem ele lá, por favor. Ele está lá por um motivo. Muito obrigado por me ler. Obrigado por continuar aqui, porque agora vamos para uma história muito especial a que encerra a trilogia desta noite. Vou te lembrar, como sempre, inscreva-se se ainda não fez isso. É muito, muito importante para nós, e se você gostou deste episódio, só se você gostou, lembre-se de compartilhar com um amigo, com uma amiga, com alguém que você acha que pode gostar ou que tenha uma história para nos contar. Continuamos com mais um relato, cujo autor prefere permanecer anônimo. O intervalo acabou. Minha cidade é muito bonita. Quase todos os meus amigos foram embora daqui com o passar do tempo. Eles não acham atraente viver aqui, quase no meio da selva, mas eu decidi ficar e ajudar no negócio da família. Temos um pequeno restaurante que atende tanto as pessoas que voltam para a cidade depois do trabalho, como os viajantes perdidos que por algum motivo passam aqui. Numa noite perto do fechamento, apareceu um cachorro branco muito grande e de orelhas grandes vindo da estrada. Dava para ver que ele tinha tido uma vida difícil, tinha cicatrizes no rosto e, pelo quanto estava magro, dava para perceber que não comia há dias. Ele estava com medo, mas a fome foi mais forte e ele se aproximou pedindo comida com o olhar. Eu dei um pouco de comida e água para ele, ele não abanou o rabo, não agradeceu, terminou de comer e seguiu seu caminho pela estrada em direção ao vilarejo. No entanto, de manhã, quando chegamos para abrir, lá estava ele deitado na porta do restaurante. Notamos que ele analisava atentamente quem entrava. Ele ficou assim o dia todo. Eu dei um pouco de comida para ele, temendo que agora eu tivesse um cachorro. Nunca fui muito de ter cachorro, porque não tenho tempo para cuidar e odeio vê-los amarrados, abandonados nas casas, como se fossem um móvel que cuida. À tarde, quando já havia poucos clientes, quando só restou um taxista, que às vezes aparecia ao terminar o turno, eu já estava pensando em fechar. Não tinha sido um bom dia. Nisso entraram 2 rapazes, não eram dali, dava para ver que vinham do trabalho porque estavam suados. O cachorro branco latiu para eles, quase não deixou entrarem e precisei enxotá-lo, ameaçando com pedras imaginárias. Uma coisa era alimentá-lo e outra era ele poder morder alguém ou me fazer perder clientes. Mas apesar de eu tê-lo afastado, quando entrei novamente no restaurante, ele voltou e ficou na porta observando. Os jovens viram o cardápio.
Nervosos por causa do cachorro, disseram que não tinham dinheiro e que era melhor procurar outra coisa. Perguntei quanto eles tinham. Nunca nego comida a quem tem fome, mas eles me ignoraram e saíram passando com muito medo ao lado do cachorro. Eu estava me preparando para fechar e o taxista, que estava terminando sua comida, me perguntou se eu tinha percebido o que tinha acontecido. Eu disse que não. Ele me contou que os 2 garotos tinham facas de cozinha grandes escondidas nas roupas e que estavam segurando-as nervosos. Eles iam te assaltar, iam roubar todos nós, ele me disse, e ele percebeu isso. E apontou para o cachorro. Alimentei-o e, ao me preparar para ir embora, o cachorro branco entrou sem pedir na caçamba da caminhonete. E aí eu entendi que sim, eu já tinha um cachorro. Foi aí que decidi dar um nome para ele, Chaves. Sempre amei aquele programa mexicano e, embora agora eu saiba que Chaves significa garoto, naquela época eu achava que significava ei ou algo assim. Chaves se tornou parte importante da rotina do restaurante. Todos os dias ele me acompanhava ao trabalho, ficava de guarda na porta, rosnava para poucas pessoas, o que imediatamente me deixava desconfiado, e à noite voltávamos para casa. Tínhamos uma vida tranquila, sem muitas preocupações, além de conseguir o suficiente para manter o restaurante funcionando. Os dias, os meses e os anos se passaram para nós. Chava envelheceu, ficou difícil pular na caçamba da caminhonete, então precisei arrumar uma escada para ele. Um dia ele foi embora pela estrada por onde chegou, achei que ele fosse voltar, mas não voltou. Esperei por ele por horas naquela noite, procurei, mas não o encontrei. Passei a noite toda triste e preocupado, deixei comida e água do lado de fora do restaurante caso ele voltasse. Eu sabia que ele ia me esperar, mas no dia seguinte tudo estava intacto. Continuei fazendo isso por vários dias, mas Chavo não voltou. Algumas semanas depois, quando eu estava prestes a fechar, eu o vi. Chavo estava sentado em frente ao restaurante. Quando apaguei as luzes, falei com ele, mas ele não se aproximou. Quis ir até ele, mas ele não me deixou me aproximar. Seu olhar era mais humano, quase como se quisesse me dizer algo. Subi na caminhonete e ele pulou para a caçamba. Fiquei feliz. Dirigi até a casa e, quase sem me deixar parar, ele pulou para descer. Quando chegamos, cheirou o jardim como se fosse novo e entrou na casinha. De lá de dentro, ele me olhou atentamente. Eu só via os olhos brilhando na escuridão. Pensei que não podia fazer mais nada. Eu o levaria ao veterinário na cidade no dia seguinte. Naquela noite algo me despertou. Ouvi Chavo latindo, como se fosse um sonho. Ao abrir os olhos, ouvi alguém tentando entrar em casa, forçando a porta, mas isso era impossível, já que Chavo estava fora e não deixaria. Peguei minha faca para espiar pela janela para ver quem estava ali na porta, mas olhando diretamente para a janela onde eu estava Chavo em pé sobre 2 patas, apenas me olhando, como se esperasse que eu dissesse algo. Depois de um momento eterno, ele voltou a ficar de 4 patas e foi deitar em frente à sua casinha. De manhã ele já não estava mais lá, procurei por toda parte, mas nada. Ele tinha ido embora de novo. Naquela tarde, o taxista chegou ao restaurante. Fazia tempo que eu não o via. O mesmo que quase me fez ficar com Chavo. Ele me perguntou por ele, se eu o tinha encontrado. Eu disse que não, mas não sabia como ele poderia saber que ele tinha desaparecido. Eu não ia lá há muito tempo e nem comentava isso com ninguém. Ele me disse que sabia que ele não estava comigo porque o viu na estrada, a alguns quilômetros dali. Fazia mais ou menos uma semana. Ele parou para falar com ele perto da ponte, mas Chavo não voltou a vê-lo. Com um olhar já muito cansado,
Ele só entrou no meio das árvores e ele não conseguiu segui-lo. Mas ele me disse onde ele estava, também me disse que conhecia aquele olhar. Que cachorros como ele não gostam de fazer seus donos sofrerem, seus companheiros de vida não gostam que sofram ao vê-los morrer. Ele me disse para ir procurá-lo. E foi isso que eu fiz. Deixei o restaurante com minha mãe e fui à ponte. Lá encontrei o Chavo deitado como quando descansava, mas... O coitado, dava para ver que ele tinha morrido fazia pelo menos uma semana, provavelmente no mesmo dia em que foi embora. Tive uma estranha sensação de tristeza e medo, muita tristeza e muito medo, porque algo que parecia o Chavo, como meu amigo foi ao restaurante quando ele já estava morto, me seguiu até em casa e quis entrar. Falei para minha mãe, que orou. Ela me avisou que o que chega à noite, silencioso, o que chega na forma dos nossos bichinhos, dos nossos amigos, da nossa família. Ela disse para não confiar se eles chegarem à noite agindo diferente. Se algo me disser que não é eles. Não sei se é uma crença daqui da selva ou em geral. Deixei Chavo descansar onde ele decidiu, mas levei sementes de flores que joguei sobre ele, sobre o corpo dele, para ver se por acaso pegavam. Elas pegaram. Agora, toda vez que passo por lá, posso ver as flores de Chavo da ponte.